Estamos conectados. Estamos conectados. Saúdo o pastor com a bendita paz do Senhor. Como é que o pastor está? Como é que está sendo o dia do pastor? Graça e paz, amado. Está sendo um dia abençoado pelo Senhor, onde nós podemos dar uma olhada aqui no conteúdo ao qual nós vamos falar. Mas tem sido um dia agradável, onde a graça do Senhor tem nos sustentado em meio a tantas coisas do dia a dia, né, dos nossos afazeres. Mas a parte mais importante é saber que Deus, ele tem cuidado de nós, nos sustentado, e é um privilégio poder estar respirando o ar que o nosso Deus dá a nós cada dia, né? Por isso o salmista diz que nós devemos nos alegrar no dia de hoje, porque é o dia que o Senhor preparou para nós. Amém, 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 amém. E o amado, E o amado, como é que o amado está? Como foi o dia do amado? Graças a Deus, eu estou meio bem, porque estou meio gripado, mas não obstante a isto, estou bem, graças a Deus. O dia foi ótimo, estávamos mesmo no trabalho, enquanto estava lá sentado, temos a oportunidade de ler um pouco a respeito da temática que estaremos aqui a apresentar aos irmãos. E Deus tem feito graça, Deus tem ajudado. Pela graça do Senhor, né? Abrimos, eu não sei se havia manifestado ao pastor anteriormente de que eu estava a criar um projeto de uma editora e pela graça do Senhor a editora foi criada. Esse mês fizemos lançamento de um livro, o próximo mês estaremos fazendo mais lançamento de outro livro e tem sido uma bênção trabalhar. Quer dizer que já não tenho mais aquela dificuldade de estar ali correndo. Bom. Isso é uma bênção. Certo. E até quando falei isso, me lembrei que temos um pendente, né? Eu ainda tenho que ter a oportunidade de ler o livro do pastor. Amém. Tenho certeza que na melhor hora Deus vai conceder essa graça. E a gente também tem aqui, quando o amado falou daquela vez, para a gente estar fazendo algo juntos, né? Tenho certeza que não vai faltar oportunidades e que o bom Deus nos conceda essa graça de podermos estar trabalhando junto cada vez mais. Que bom. Nós gostaríamos que o pastor nos falasse, a igreja que pastoreia, como é que os santos irmãos têm caminhado, os desafios, como tem sido. Sim, eu sou o pastor Cristiano Cunha, né, aqui do Brasil. A gente mora aqui na cidade de Pirapora do Bom Jesus, São Paulo. Fazem 12 anos que nós estamos trabalhando com a fé reformada, onde nós tivemos o conhecimento, a graça, a misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui no bairro do Parque Paiol 1, aqui em Pirapora do Bom Jesus. Ali já fazem 3 anos que nós estamos ali. Mas nós temos trabalhado aqui na cidade de Pirapora do Bom Jesus. E sempre levando as doutrinas da graça, a fé reformada. Tem sido um trabalho árduo, né? Um trabalho onde que aqui nessa cidade somente a nossa igreja ela partilha da fé reformada, as demais igrejas não, né? São todas pentecostais, neopentecostais. Então nós temos uma grande luta de poder anunciar o evangelho, trabalhar com a pregação expositiva. Nós temos feito isso com muita clareza, com muita dedicação, muita oração, e Deus tem nos dado o privilégio de estarmos trabalhando no reino, né? E trazendo as doutrinas da graça e a fé reformada aqui em Pirapora do Bom Jesus. Então, aos poucos, Deus tem nos dado esse privilégio e assim,
por ter muitas igrejas pentecostais, né, pentecostais e um pouco da igreja católica, nós temos uma grande luta pela frente. Não é fácil. Já estão conectados o irmão Ilídio maravilhoso, muita paz. O irmão Larindo Muyungo, muita paz. O irmão Ilídio maravilhoso manda saudação ao pastor. O irmão Ilídio maravilhoso é meu irmão biológico, é a pessoa a quem eu sigo e que muitas vezes nos confunde que somos gêmeos. Às vezes ele publica uma foto, vão lá elogiando. Eu vou publicar uma foto, vão elogiando ele. Epa, então, eu acredito que se um dia o Senhor nos conceder a oportunidade de estar na igreja do pastor, teremos que fazer uma pegadinha. Queremos ver se o professor vai conseguir nos reconhecer. Ah, meu Deus do céu, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil porque nós lidamos com irmãos gêmeos assim, mas é uma bênção. Tenho certeza que, se Deus permitir isso, será algo maravilhoso, com certeza. Conhecê-los pessoalmente, quem sabe também um dia nós possamos estar indo para aí, né? O meu irmão Carlos Sardan, ele perguntou se eu estaria indo aí. Eu falei, ainda não. Mas eu tenho certeza que logo, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, nós fazemos uma conferência, alguma coisa assim, nós possamos ir aí, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, somar na fé, e isso é importante para nós. E assim os irmãos também, quando quiserem vir, a gente pode programar certinho, será uma graça para nós. Amém. Creio que Deus fará graça. Só mais uma curiosidade, o pastor teve a oportunidade de publicar o seu livro, né? Nós gostaríamos que o pastor falasse um pouquinho a respeito do livro. Sim. Qual foi a proposta do pastor naquele livro, o que o pastor queria apresentar nos seus leitores, e também querer saber, né, se o pastor ainda tem o desejo, né, de voltar a publicar outras obras, ou então se foi mesmo aquela, como é que é? Então, o primeiro livro que a gente publicou foi tratando um pouco de um assunto muito importante, porque assim, são as meias-verdades que se tornam mentiras completas. Então, nós tratamos de algumas doutrinas que no meio cristão são apresentadas como verdades, mas elas não são verdades absolutas, são meias-verdades. E quando nós falamos de meias-verdades, elas são mais perigosas do que as próprias mentiras, porque quando você vê uma mentira, você já liga o alarme, né? Você já fica alarmado, não, isso é uma mentira, né? Mas quando a mentira ela vem disfarçada de meias-verdades, e aí nós estamos falando de doutrinas bíblicas, fica mais difícil de você perceber essas falsas doutrinas. Então, a ideia do livro era tratar alguns assuntos, é um livro pequeno, de 100 páginas mais ou menos, mas com algumas doutrinas que as pessoas acabam distorcendo, e por infelizmente a maioria dos cristãos não ter como eu posso dizer, o cuidado de estudar, acabam sendo enganados, né? Que a maioria das pessoas cristãs, elas têm uma fé de ouvir, e não de estudar, examinar as escrituras, de pegar ali, ver as doutrinas, se é realmente aquilo, se está de acordo com os apóstolos, com os ensinamentos de Cristo. Então, essa meia-verdade é pior do que uma mentira completa. Então, o primeiro livro, ele foi destinado a isso, né? Onde nós tratamos das pequenas inverdades que se tornam mentiras completas. E a gente fez uma pequena tiragem, graças a Deus, né? Com a ajuda dos irmãos, a gente conseguiu fazer uma pequena tiragem. A gente quer fazer novamente uma outra tiragem do livro. E também, sim, estou escrevendo um outro livro, né? Que é com relação ao novo nascimento, é uma doutrina também muito esquecida, né? A gente tem aí o sistema de apelo, que acabou confundindo mais ainda no meio cristão do que ajudando. Então a gente tem
esse livro, que já está bem encaminhado, está aí com quase 100 páginas já. Então, a gente está tratando do novo nascimento. Então, a tiragem ali vai ser... o tema do livro é: se você não nascer de novo, se arrependerá de um dia ter nascido. Então, a gente tem aí esse novo livro. Então, é uma coisa muito importante. Então, assim, como a gente está muito ligado com pentecostalismo, neopentecostalismo, o sistema de apelo se faz muito presente. E as pessoas acabam confundindo decisão humana com a regeneração do Espírito Santo, onde verdadeiramente uma pessoa ela nasce de novo, onde verdadeiramente ela se torna um filho de Deus, e quais os impactos reais disso na vida de uma pessoa. Porque quando nós nascemos de novo, tudo em nós se faz novo. Tudo em nós se torna uma nova criatura. Tudo muda. O centro ali, que é o coração, do desejo, da vontade, da inteligência, tudo isso se torna novo. E nós, então, adquirimos o poder de sermos feitos filhos de Deus. É uma doutrina muito linda, muito bela. Infelizmente, as pessoas acabam não tendo essa profundidade necessária de ter uma visão correta. Então, a gente está escrevendo esse próximo livro, e aí eu quero fazer aí um kit dos dois, se Deus abençoar, a gente está abençoando os irmãos também. Amém, amém. Temos o nosso teólogo, irmão Luiz Pedro, um santo irmão muito abençoado, que ele fez o seguinte comentário. Eu acho que os comentários que eu coloco na minha tela não aparecem na tua, ou aparecem? Aparece, mas parece muito pequena para mim. Tá na tela do celular, não tá no computador. Eu tô com o notebook aqui na frente, se os irmãos depois me verem aqui, olhando aqui os artigos, onde nós vamos falar, não repara, tá? Que eu tô aqui com os artigos, tô com os livros aqui, ó. Tá, Bíblia, dicionários, tá tudo aqui pra gente ter um bom desenrolar aí do assunto. Certo. O irmão teólogo Luiz, ele disse: estou acompanhando. Gostei da sugestão do pastor sobre a necessidade e possibilidade da conferência. Isso mostra que os irmãos aqui já estão com o coração aberto para trabalharmos nesse sentido. E eu talvez, no chat, talvez terei um desses dias a oportunidade de conversar com o irmão Luiz, e podemos trabalhar nesse quesito, podemos agendarmos bem, fazermos um pouco de poupança e mandar o irmão para cá, né? Para cá. Eu também vou me preparando aqui. Eu também vou me preparando aqui. Seria uma bênção maravilhosa. E eu tenho um desejo, esse desejo é para ser materializado no próximo ano, em publicar obras de alguns nossos irmãos que estão fora. Uma vez que, por conta mesmo dessas dificuldades de trazer os materiais, tudo isso, a pessoa acaba gastando muito mais. Talvez depois nós iremos conversar com o pastor. Se o pastor permitir, o pastor poderá vir nos enviar o seu livro, e nós vamos fazer mesmo impressão a partir daqui. Depois daremos o relatório. Creio que mais pessoas daqui do continente africano poderão conhecer o livro, poderão conhecer o pastor, e muitos também poderão conhecer o canal do pastor, uma vez que o pastor publica quase todos os dias, tem um vídeo novo. Então creio que vai ser uma bênção trabalhar nisso, pastor. Depois acho que vamos conversar para ver se o pastor, né, nos diz se o pastor pode cooperar nesse sentido. Amém, estou à disposição. Estou à disposição. Amém. Assim que o irmão, a gente conversar, a gente vai vendo as melhores possibilidades disso acontecer. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. E para os irmãos que estão acompanhando, se quiser depois dar uma olhada lá no nosso canal no YouTube, fique à vontade, é Cristiano Cunha Oficial. Né, lá eu posto alguns conteúdos, a gente posta as nossas pregações da igreja. Nós estamos pregando Romanos há 3 anos já lá, então a gente chegou no capítulo 9 agora. Então há 3 anos pregando e chegamos no capítulo 9. Então eu tenho certeza que é uma bênção pegar ali do comecinho, vir aprendendo a palavra de Deus, e quem quiser fica à vontade para nos
visitar lá no YouTube. Amém, 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 amém. Pastor, qual foi a sensação que o pastor sentiu quando, de início, eu manifestei ao pastor que desejaria ter uma live com o pastor e o tema fosse mesmo este, né? O que naquele momento, né? O que surgiu na cabeça, alguns pensamentos, coincidência, como é que foi? Pra gente é sempre daquele friozinho na barriga, né? Porque falar sobre as doutrinas que batem de frente com o cristianismo, né? E é sempre uma alegria saber que a gente pode contribuir. E a sensação é de gratidão, né? Porque nós não somos nada, né? Somos muito pequenos no reino, mas Deus nos concede essas oportunidades de podermos compartilhar conhecimento. E isso é maravilhoso. A gente procura aprender, a gente procura ter uma fé saudável, e quando você pode compartilhar esse conhecimento, quando você tem essa oportunidade de conversar, é maravilhoso, é gratificante. Então, tenho certeza que o momento que o irmão falou da live, o que aconteceu muito foi alegria, né? Alegria, que nem eu falei, é um prazer indizível estar conversando com o irmão. A gente já tem um relacionamento de mandar mensagem um para o outro e tal, mas poder fazer isso aqui é maravilhoso, tá? Junto com o irmão, junto com os demais que estão nos assistindo, é maravilhoso. Amém, amém. Para os irmãos que estão nos acompanhando, agradeceríamos que partilhassem a live para que mais pessoas sejam alcançadas e venham participar, estar entre nós, e não só, também pedir aos irmãos que naquilo que não entenderem, podem sim manifestar nos comentários, perguntando aquilo que estiver ao alcance do nosso pastor, ele irá responder. O tema para a nossa live é, conforme consta no rodapé, purgatório. Realmente existe? Eu acredito que o assunto ele é complexo e creio eu que, apesar do assunto ser complexo, dá para nós compreender, estudar um pouco de forma sintetizada o mesmo assunto. Então, eu gostaria já começar perguntando ao pastor o que é, então, na verdade, o purgatório, né? Queremos, numa primeira instância, entender o purgatório na visão católica, uma vez que é a denominação que muito se inclina nisso, né, como talvez suas doutrinas, coisas do gênero. Então, nós gostaríamos de entender o que é o purgatório, né? Como é que a Igreja Católica apresenta a respeito do assunto, pastor. Tá ok. Bom, primeiramente, eu acho que é importante nós definirmos aí, então, o significado da palavra purgatório, né? O que significa purgatório? Para que os irmãos possam compreender melhor, purgatório significa aquilo que purga, ou aquilo que limpa. A ideia de purificar, né? É algo que é purificatório, é uma espécie de algo expiatório na visão aí da palavra, né? O que a palavra em si, ela significa. Como nós falamos, a Igreja Católica, ela tem essa doutrina, e qual é a ideia ali? A ideia ali é o lugar onde as almas dos que cometeram pecados, aqueles pecados leves, eles falam que não é aquele pecado para a morte, mas aqueles pecados leves, eles acabam indo para lá, eles não vão para o céu, eles não vão para o inferno, mas é algo intermediário, que eles ficam ali purgando, né? Limpando, se purificando para depois adentrarem ao céu. Então é mais ou menos essa a ideia da Igreja Católica. Então, antes de ir ali ao céu, então tem esse estágio de purgatório, de purgar, de limpar, de se santificar. E esse purgatório, como nós falamos, então eles têm ali a ideia do pecado, que a pessoa não está totalmente limpa, ela não está totalmente purificada, ela não está totalmente perdoada. Então, ela tem que passar por ali para que, através do fogo,
ela possa então ir ao céu ou ao paraíso. Então essa ideia primeiramente aí do purgatório em si, né? Então que os irmãos possam entender, essa é a visão e isso é o significado da palavra purgatório, né? E essa doutrina católica, chamada de purgatório, ela chegou a ficar em vigência desde o século XI, quando Gregório o Grande, ele promulgou este dogma na igreja. É uma das doutrinas de maior circulação popular e também tem várias bases de lendas populares. Então tem alguns mitos, então tem muitas coisas relacionadas com essa doutrina. Então essa doutrina ela foi ali pelo Gregório o Grande, né? Ele que trouxe essa doutrina de vez aí para a Igreja Católica no século XI. Certo. Eu lembro-me que uma vez eu tive contato com uma Bíblia da Igreja Católica, porque nós temos esta compreensão de que a Igreja Católica tem a sua Bíblia e a sua Bíblia é diferente que a nossa, né? Sim, eu até tenho, sem querer cortar o irmão, eu até tenho aqui uma Paulina, tá vendo? É uma igreja da Igreja Católica, é uma igreja paulina, onde tem aí os livros apócrifos. Sim. Eu até gostaria, se fosse possível, algo como não estou aqui com a Bíblia, que abríssemos ainda, acho que é Segundas de Macabeus, né? Isso, estou com essa aberta aqui. 12:46. Sim. E então, conforme ia dizendo, então eu tive a oportunidade de estudar um pouco a respeito dessa questão. E um dos textos que muito enfatiza a respeito dessa ideia é mesmo 2 de Macabeus, capítulo 12, acho que é o versículo 46, né? Onde Judas Macabeus, segundo o que é apresentado ali, ele vai lá fazendo uma oferta pelo pecado dos mortos, né? E depois ele ia procurar tentar conectar ou relacionar esse texto com 1 de Coríntios 3:15, e também Mateus 12:32, coisas assim do gênero, onde eles fazem algumas confusões. Então, a questão que se coloca é: há bases bíblicas para se acreditar neste ensinamento, além, né? É claro que nos apócrifos vamos encontrar, mas além dos apócrifos, encontramos um outro texto, uma outra base. O que o pastor tem a dizer relativamente a essa questão? Não. Quando nós analisamos as doutrinas bíblicas de Cristo, as doutrinas bíblicas dos apóstolos, não encontramos base para tal doutrina. Tanto é que essa é uma doutrina que ela veio da época medieval, praticamente, né? Do século XI em diante. Quando nós olhamos os ensinos de Paulo e dos outros apóstolos, eu até queria, né, começar a live trazendo Hebreus 9:27, que diz: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então aqui em Hebreus nós temos essa base muito importante. Nós temos também esse discernimento, que o que a Bíblia fala para nós é sobre céu e inferno, onde se nós morrermos, ou iremos para o céu ou iremos para o inferno, imediatamente. E assim aguardaremos o juízo. Como nós falamos aqui de Macabeus, quando eles citam Macabeus, ele é um apócrifo, né? Ele não é um livro inspirado. E essa história aqui de Macabeus, ele tenta, né, relacionar essa passagem com, se eu não me engano, com Samuel. Eu acho que é com Samuel que ele tenta fazer essa ligação entre Davi e o que aconteceu ali com os soldados judeus que morreram ali em Macabeus, onde ele narra aquela história
né, o livro apócrifo ali, ele narra do versículo 41, ou melhor dizendo, do 31 ao 46, dessa guerra que teve. Então, quando ele tenta fazer ali essa oração, intercedendo pelos soldados para que eles ressuscitassem, eles pegam ali a passagem onde Davi, ele ora pelo seu filho com Betseba, que morreu. Eles tentam fazer essa associação. Porém, quando nós olhamos, então, esse versículo, no próprio versículo de Segundas, eu acho que é Samuel mesmo, se não me engano, Samuel 12, 22, 23, essa posição de Judas em oferecer um sacrifício, orar pelos mortos, na esperança ali da ressurreição, com a posição do rei Davi, olha a diferença. Ele diz assim, respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e orei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora, que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então o próprio texto da associação ali que Judas Macabeu ele tenta fazer, não dá base. Então a gente vê que Davi, quando ele está orando pela criança, a criança está viva ainda. E quando Davi ele soube que a criança morreu, ele falou, não tem mais o que fazer. Eu vou até ela, mas ela não vai voltar a mim. Então, assim, essa parte de Judas Macabeus, desculpa pelo barulho, tá? Que nem eu falei, vai passar carro aqui, então eu vou dar uma paradinha, deixar passar. Então, essa parte do livro de Macabeus 2, onde começa ali do versículo 31 e 32, onde alguns judeus pereceram. No versículo 33, Judas venceu seu adversário e voltou para coletar os corpos dos judeus mortos e sepultá-los. É mais ou menos isso que está acontecendo. No versículo 39, nesse momento descobriram objetos consagrados aos ídolos de Jânia. Olha a confusão que começa a fazer. Então ele associa um culto pagão para tentar ressuscitar os soldados judeus que morreram ali. E aí, no versículo 40, aqui que nós podemos ver, deixa eu ver aqui, aqui eu estou dando uma lida, atribuíram a esses objetos consagrados a causa da morte daqueles judeus. Então veja, já que Deus havia proibido o porte de tais objetos na lei, diante desse fato, Judas intercede pelos judeus mortos, no versículo 42, como o irmão citou, e enviou dinheiro a Jerusalém para que fosse oferecido como sacrifício pelos pecados daqueles mortos. Então aí se começa então essa ideia que depois vai surgir uma outra doutrina que é as indulgências. Está tudo junto, a indulgência para que possa então a pessoa que está ali no purgatório ficar menos tempo, possa sair dali do purgatório menos tempo. Então uma coisa vai puxando a outra. Mas biblicamente falando, não tem nenhum texto bíblico que dá sustentação ao purgatório. Não dá. Todos os textos que nós vemos ele citando, todos os textos são fora de contexto. Não tem um contexto onde dá base para a doutrina do purgatório. E aqui em Macabeus o que nós vemos é isso. Nós vemos aqui Judas Macabeu enviando dinheiro para que fizesse oração pelos pecados dos soldados. E aí então que se começa a criar essa ideia de indulgência, que fez muito sucesso, e isso foi o estopim da reforma protestante por Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero foi para Roma e viu o que estava acontecendo, Martinho Lutero ficou assustado, ficou revoltado com aquilo, e quando nós vemos ali os relatos de Martinho Lutero sobre essa doutrina, foi aonde foi o estopim da reforma protestante. Então, biblicamente falando, no Novo Testamento e no Velho Testamento, nós não vamos ter base bíblica para o purgatório. Ou é céu ou é inferno. Então, por isso aqui, até eu acho que tem aquela passagem lá do rico e do pobre, deixa muito bem claro isso também. Quando nós vemos lá Lázaro e
Nós vemos aquela passagem onde ele começa a falar, olha, se eu puder voltar e avisar eles, eles não tem como você voltar. Eles têm os profetas, que eles os ouçam. Então, pregar o evangelho. Então, a nossa oportunidade de sermos alcançados, purificados dos nossos pecados é em vida. Então, nós cremos em Cristo, cremos no sacrifício salvífico e substitutivo dele, cremos na justificação pela fé, é isso que Martinho Lutero ele vai defender. Deixa eu só passar esse bagulho aqui. Então nós cremos na justificação pela fé. E a Igreja Católica ela não fala isso, ela fala que embora o sacrifício de Cristo foi quase perfeito, é por isso que a doutrina do purgatório ela vai implicar diretamente com a obra de Cristo, com a obra salvífica de Cristo, porque se você crê no purgatório, Cristo ele não é suficiente, porque você vai para um outro lugar para pagar um pecado que Cristo não conseguiu pagar, para purificar um pecado onde Cristo não conseguiu purificar. Então Cristo se torna descartável, de certa forma, porque você crê em Cristo, mas todos os seus pecados não são perdoados. Aí você tem que ir para um lugar para se purificar, para purgar, para ficar apto para ir para o céu. Quando Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Certo. Antes de nós prosseguir, tem uma questão que o nosso teólogo Luiz Pedro ele fez. Vou ler uma vez que não aparece de forma nítida no ecrã do pastor. Ele diz o seguinte: uma vez que o pastor escreveu o livro, pergunto, há algumas meias-verdades no ensino católico romano sobre o purgatório que no final desviaram as pessoas, ou todo o ensino não passa de mitologia? Não sei se o pastor conseguiu perceber ou faço a leitura de novo. Não, consegui perceber, ficou claro. Como nós falamos, ali, se a pessoa não tiver o conhecimento bíblico, é como nós falamos, é até algo que traz uma certa esperança. Poxa vida, se eu não conseguir limpar os meus pecados aqui em vida, se eu morrer em débito com Deus, e depois as pessoas fizerem oração por mim, e eu ainda conseguir, depois de morto, ir para o céu, vantagem. Então essa é uma mentira. Porque a Bíblia, então veja, é uma mentira. É uma meia-verdade, é uma meia-esperança. Então quando você pega ali a Igreja Católica ensinando isso, e as pessoas que não têm conhecimento bíblico, que, como nós falamos de Hebreus, morreu, segue-se o juízo, morreu, acabou, morreu, ou você vai para o inferno ou você vai para o céu, aqui está o perigo da meia-verdade. Aqui está o perigo de você debruçar sobre uma fé que não te dá esperança, não te dá segurança e não te dá paz, mas te gera uma sensação falsa. Pois, como nós falamos, na época de Martinho Lutero, você pagava, você comprava indulgência justamente para isso. Vamos supor, nos dias de hoje, aqui no meu país, se eu der R$1.000, eu vou ficar 10 anos no purgatório até ir para o céu. Mas se eu der R$20.000, vou ficar um dia. E se eu der R$100.000, eu não fico nem um dia no purgatório. Então eu compro a minha salvação. Eu não preciso de Cristo. Então a ideia do purgatório, ela descarta totalmente toda a obra de Cristo, todo o sacrifício de Cristo, porque você não precisa de Cristo. Tudo que você precisa é comprar a sua indulgência. Tudo que você precisa é que pessoas orem por você depois que você morre, para que você consiga ir para o céu. Então é uma meia-verdade, né? Mas aí, no caso do purgatório, é uma mentira completa, né? Um mito, né? Um mito que foi criado para que possa aí gerar fundos para a igreja, né? Como nós bem sabemos,
onde a pessoa vendia, comprava, então se tinha ali uma arrecadação muito alta, as pessoas por serem não terem tantos conhecimento, né? Ali era uma era onde as pessoas não tinham tanto conhecimento, então eram levados para essa doutrina diabólica. Certo, 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 certo. Isso mesmo, pastor. E antes mesmo que a live começasse, alguém havia feito uma pergunta que achei assim, mas eu disse, não, talvez o pastor tenha algo a dizer relativamente à mesma questão. A pessoa dizia o seguinte: existem outros escritos dos pais da igreja ou então documentos históricos que apoiam ou questionam a ideia do purgatório? Será que nos pais da igreja há escrito ou então documentos históricos, né, dentro desse grupinho dos pais da igreja que vão aprovando ou que vão apoiando? Será que na história surgiu alguém? Será que o pastor tem uma informação relativamente a essa questão? Sim, como nós falamos, ela é uma doutrina medieval. Então, ali de 1090 até 1938, nós temos uma lista de pessoas, né? Bernardo de Claraval, Nicolau Tolentino, Isabela da Hungria, Isabela de Portugal, Brigida da Suécia, Catarina da Suécia, temos Pedro de São José. Então, esses homens defendiam isso. Mas na patrística, nós não vamos ter. Nós vamos ter, talvez, Santo Agostinho. Mas o que nós temos que entender é que tem a parte do Santo Agostinho que é o início da conversão dele e depois da conversão dele. Então, nós temos, assim, alguns que defendiam, como eu falei, Bernardo de Claraval, ele defendia. Então, como nós vemos, pela Igreja Católica, por eles serem católicos, então eles acabam defendendo a tradição da Igreja. Então, é muito importante nós entendermos que a Igreja Católica, ela coloca a tradição acima das Escrituras. Então, muitas pessoas, eles acabam seguindo as tradições, né, da igreja, eles colocam a Bíblia abaixo da igreja. Eles falam que a igreja vem primeiro do que a Bíblia. E nós, protestantes, nós colocamos a Bíblia acima, como nossa regra de fé e prática. Então, se algum homem, ele destoa do conhecimento bíblico, ele traz doutrinas que não estão de acordo com os ensinos de Cristo, de acordo com os ensinos dos apóstolos, nós rejeitamos, sem problema nenhum. Outros não, eles falam, não, a gente vai então ficar com a tradição. E acabam então abraçando essas ideias. Mesmo sendo aí dessa época medieval, como eu falei. Mas lá atrás, lá no comecinho, a gente não vai ter. A gente vai ter a partir de 1090 em diante. Certo, certo. Do meu conhecimento, né? Certo. Para os irmãos que estão conectados, os irmãos estejam à vontade para perguntar, para questionar, para darem sugestões de algumas outras questões, ou se querem também fazer certos comentários, conforme o irmão Igor Carvalho disse. Lutero estudou o Novo Testamento e facilmente abandonou a ideia do purgatório. Isso, né? Quando a pessoa tem esse conhecimento da verdade, não tem como permanecer no erro. Se permanecer no erro, talvez só prova que ou não compreendeu corretamente a verdade, ou essa pessoa mesmo tão cega que só o Senhor para o despertá-lo. Então é isso que nós aqui precisamos saber. Pastor, uma vez que essa questão do purgatório está um pouco associado com essa questão, né, de morte, essa do gênero, nós gostaríamos de ouvir, né, eu sei que no início o pastor também já fez um pouquinho de menção, né, do assunto, quanto mesmo a questão
que se dá após a morte, né? A respeito das almas das pessoas, como é que a tradição cristã lida com essa questão. É claro que, falando da questão da alma, também vai lá surgindo, né? Outros grupos também que vão... Quer dizer, parece que os grupos hereges, em alguma coisa que eles acreditam, naquilo que eles acreditam, alguém também vai lá fazendo também outras confusões, assim sucessivamente, as heresias ficam lá se proliferando, conforme eu me disse. Sim. Esse Martinho colou 99 teses, é isso, né? As 95 teses. 95, de Martinho até 95. 95 teses. Se fosse Isso. nos nossos dias, talvez não seria 95 teses, talvez seria trilhões de teses, porque a cada dia ouvimos e há diversas heresias. Então, gostaríamos de ouvir um pouco o que acontece após a morte. Quando a pessoa morre, fica no esquecimento. Se não fica no purgatório, está tudo bem, descartamos essa visão. Será que fica ali no esquecimento, a alma morreu mesmo ali, já não há mais nada, ele só vai esperar no juízo final? Como é que a tradição cristã lida com a questão da morte, da vida após a morte? Bom, o que nós temos como doutrina, como nós falamos, não existe um intermediário. Então nós descartamos o purgatório, porque o purgatório é um caminho que está ali entre o céu e o inferno. É um meio termo, onde a pessoa ela creu em Cristo, mas ainda não estava totalmente apta para ir ao céu ou ao paraíso, por isso ela precisava passar pelo purgatório. Então nós vimos que isso aí é uma doutrina medieval, nós vimos que é uma doutrina que não tem bases bíblicas. Os textos que são usados para validarem essa doutrina nós encontramos nos apócrifos, e os textos que estão no Novo Testamento são tirados do seu contexto. Para nós, então, fica muito bem claro, e o ensino de Cristo é muito bem claro sobre isso. Cristo, ele falou abertamente, existe o céu e o inferno. Para o céu, iremos por graça. Todo aquele que crê em Cristo, a Bíblia diz que todos os nossos pecados são perdoados. A Bíblia diz que nós somos justificados pela justiça de Cristo. Nós não iremos por méritos. Não há nada que possamos fazer para obter a nossa salvação. É um presente, é um dom, é algo dado por Cristo a nós. Então a salvação, o ir para o céu após a morte, aguardando então a ressurreição dos mortos. Isso é muito importante porque as pessoas acham que nós vamos morar no céu. Nós não vamos morar no céu. Se eu morrer agora, se o irmão morrer agora, nós iremos para o céu. Aguardar a ressurreição dos mortos para o juízo final. Aí então descerá a cidade, né, que nós aguardamos novos céus e nova terra, e habitaremos lá. Não vamos morar no céu. E o inferno, as pessoas que morrem sem Cristo, isso aqui é fundamental. A pessoa que morre sem Cristo, ela morre inimiga de Deus. Ela morre sem a graça da salvação. Não há nada que ela possa fazer, nenhuma boa obra, não há nada, não há indulgências que compre isso, não há nenhuma boa ação que leve ela para o céu. A pessoa que morre sem Cristo, ela vai para o inferno, aguardar a ressurreição dos mortos. E lá em Apocalipse diz que o inferno será lançado no lago de fogo, aonde é a segunda morte. Então, quando nós olhamos isso, nós então temos o céu e o inferno. A pessoa que morre agora, ela só tem esses dois destinos. E ambos aguardarão a ressurreição dos mortos, para então termos o nosso destino final. Por isso que é o juízo final, onde todos, os grandes, os pequenos, comparecerão diante de Deus. E lá então, uns vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, né? E outros: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que é a segunda morte, não é o inferno. O inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. Então, aqui nós temos essa visão, essa é a doutrina a qual nós cremos, é a doutrina a qual nós pregamos. Por isso nós pregamos o Evangelho, para que a pessoa creia no sacrifício
substitutivo de Cristo, vicário, que a pessoa ela creia em vida, que ela possa se arrepender dos seus pecados, que ela possa olhar para Cristo, que ela possa se agarrar a Cristo, pois, como o Paul Washer fala, né, Cristo não é tudo que precisamos, Cristo é tudo que nós temos. Se nós não temos Cristo, nós não temos nada. Por isso que eu amo o ensino da Bíblia, que diz, olha, aquele que está em Cristo é nova criatura, aquele que está em Cristo tem uma nova vida, aquele que está em Cristo, é em Cristo que nós somos aceitos por Deus. O amor de Deus por nós é um amor que está em Cristo. Então, se você está em Cristo, você tem o amor de Deus. Então, isso é maravilhoso. Então, há dois caminhos, né? Cristo ele fala, olha, o caminho largo, o caminho estreito. Porta larga, porta estreita. 2 senhores. Não tem uma terceira via. É isso que as pessoas precisam entender. Assim como não tem ninguém esperando no purgatório agora para ir para o céu, na caminhada da fé, ou você está caminhando para o inferno, ou você está caminhando para o céu. Por isso que nós temos que estar em Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se a pessoa tem essa falsa ilusão da doutrina do purgatório, aonde vai ter ali uma espécie de repescagem, né? Deu ruim aqui, vai lá, mas daqui a pouco alguém vai pagar a sua fiança. Não tem como. Então, para nós, biblicamente falando, céu e inferno, aguardaremos a ressurreição dos mortos para então, depois sermos julgados, né? Nós já fomos julgados na cruz. Quem crê em Cristo já foi julgado na cruz. Por isso que aquele outro texto que as pessoas usam para o purgatório, as obras serão provadas pelo fogo, aquele que tem ouro, prata, palha, ali não está falando de salvação, está falando de obras. Aquilo que nós fazemos, não para ser salvo, mas porque já somos salvos, o meu trabalho no reino vai ser julgado. O trabalho do reino que o irmão faz também irá ser julgado, né? Paulo ele diz assim, o alicerce foi lançado, mas vejam como constroem. Vejam como vocês edificam. Então, isso é importante. Então, a nossa crença é céu e inferno, como nós lemos lá, segue-se o juízo final. Certo. Espero que tenha ficado mais claro aí. Se ficou alguma dúvida... Está muito, mas muito claro. Para os irmãos que nos acompanham, se tiverem pergunta, podem fazer, porque a dissertação está muito clara, dá para compreender. Então, acredito que dentro de alguns minutinhos nós talvez iremos encerrar a nossa live. Então, se os irmãos que estão nos acompanhando tiverem pergunta, agradeceria que aproveitassem o tempo, enquanto que o nosso pastor aqui vai lá procurando, né, caso, né, há essa possibilidade de recomendar alguns livros que podem ajudar, né, a compreender melhor essa questão, se tem algumas indicações. Então, pastor, esteja à vontade. Sim, eu acho que o mais importante quando nós lidamos com algumas heresias é estudar a história da igreja, é estudarmos o decorrer de 2000 anos de história, que com certeza alguém lá no passado já tratou dessa questão. E aí fica bem mais fácil, porque as heresias nada mais são, nos dias de hoje, com roupagens novas. Então, toda a heresia que nós nos deparamos na nossa geração, lá atrás, alguém já tratou sobre elas. Então, é importante para nós, como cristãos, conhecermos a história da igreja, buscarmos essas informações, buscarmos as doutrinas que são essenciais para o cristianismo, e fazendo isso, você vai ter, então, um bom arcabouço teológico.
Então você vai olhar para as doutrinas, você vai olhar para qualquer novidade de hoje, você vai falar, olha, isso aqui não está de acordo com aquilo que já foi tratado lá atrás. Então, assim, é importante ler, é importante buscar esse conhecimento. Qualquer dicionário bíblico, ele é muito bem-vindo. Se você tem a oportunidade, adquira dicionários bíblicos, comentários bíblicos. Isso ajuda muito a abrir a nossa visão. Então eu recomendo, sem sombra de dúvida, isso. Um bom dicionário bíblico, invista nisso. Um bom comentário bíblico e que você leia, né? Tenha aí a oportunidade de estudar a história da igreja. É muito importante para cada cristão, pois nós estamos agora há 2000 anos à frente e as doutrinas já foram muito, já tiveram vários debates, já tiveram homens muito mais capacitados do que eu, muito mais capacitados do que muitos na nossa geração, que trataram dessas questões que trazem para nós clareza. Mas é como nós falamos, infelizmente, a nossa geração é uma geração que tem uma fé somente de ouvir. O contato da fé que eles têm é só por aquilo que as pessoas falam. E nós temos em nossa geração, principalmente aqui no Brasil, onde o pentecostalismo, o neopentecostalismo predomina, a mania deles falarem assim, amado, olha, eles leem o texto, fechem a sua Bíblia porque agora Deus vai falar. Então eles não se apegam à palavra de Deus, eles não amam a palavra de Deus. Então, é como eu falei, se o povo se voltar para a leitura bíblica, estudar ali os ensinos de Cristo, estudar a história da igreja, isso aí vai nos livrar de muitas heresias. Como o irmão falou, se a gente fosse fazer as 95 teses de Martinho Lutero, nos dias de hoje, a terra não comportaria os pesos dos livros. Certo. Isso me faz lembrar uma citação, acho que foi de Steve Lawson, onde ele dizia que nós, em comparação com os pais da igreja, com esses santos do passado, somos tipo anãos, e que nós precisamos, somos anãos, e que nós precisamos, se queremos compreender muitas coisas também, como elas surgindo, porque não são novas, devemos subir no ombro desses gigantes para nós conseguir compreender, né, muitos outros assuntos que estão surgindo nos nossos dias, porque já não é coisas novas. E o próprio Hernán Dias Lopes, no seu livro Só que eu estou distante, onde ele faz uma abordagem de forma resumida a respeito da história da igreja, uma vez que os livros que tratam a respeito da história da igreja são livros volumosos, são livros abrangentes. Então, o pastor Hernán Dias Lopes, nesse mesmo livro, ele procurou resumir, mas um resumo muito perfeito, e ele disse algo muito poderoso. Ele disse que quem não aprende com a história está sujeito a cometer os mesmos erros. Então, se nós não aprender, né, com aqueles homens do passado, como eles lideram com essas questões que surgiram, com essas heresias, nós estamos sujeitos, né, a crer no errado, estamos sujeitos também a ensinar o errado, estamos sujeitos a desviar, levar pessoas para a perdição, porque os ensinos errados levam pessoas à perdição. Então, o que nós precisamos mesmo é compreender a respeito disso. Eu me lembro, não sei qual é, não me lembro quem foi, mas vou me dizer assim, para os crentes, o estado após a morte é estar ausente do corpo e habitando com o Senhor. Ele primeiro cita a frase, cita a citação de Paulo, que nós encontramos em Filipenses 1:23. Depois ele diz, note que não diz ausente no corpo, no purgatório, com fogo purificador. Não. Por causa da perfeição, completude. Não. Mas ele vai lá mostrar que é com o Senhor, né? Era com o Senhor que ele poderia habitar. Então, deu para compreender na fala do pastor relativamente esse tema. Então, o pastor tem as suas últimas palavras, deseja fazer alguns pequenos acréscimos que talvez passou desapercebidamente. Esteja à vontade,
Caso não, o pastor pode dar suas últimas palavras, considerações e falando um pouco também do canal para que mais pessoas conheçam o canal. Pastor, esteja à vontade. Sim. Tá certo, irmão. Bom, eu quero agradecer do fundo do meu coração mesmo. Não tenho palavras por esse momento maravilhoso de estar com o irmão, estar com os demais que estão nos acompanhando e dizer que sempre nós temos que ter essa disposição de estar compartilhando conhecimento. E para mim, como eu falei, é um privilégio enorme. Eu só tenho a agradecer a Deus pelo convite, que Deus abençoe cada vez mais a vida do irmão, o ministério do irmão, dos amados que estão aí cercando o irmão, que estão trabalhando em prol do reino, que Deus continue derramando a sua graça, dando força, sabedoria, inteligência para os amados. E se eu puder de alguma maneira continuar contribuindo, irei contribuir sim, com certeza. E para aqueles que ouviram aí sobre o purgatório, né, como eu falei, não creiam nesse mito, não creiam nessa heresia, se apeguem à palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é clara, como nós falamos. Não existe um meio termo. Nem na Bíblia. A Bíblia toda. Eu amo a Bíblia por causa disso. Assim, existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existem apenas dois senhores. Existem apenas dois caminhos. Existem apenas dois destinos. A Bíblia ela é simples. O Evangelho é simples. Então, que aquele que está nos ouvindo, por algum motivo, foi instruído a crer no purgatório, tire essa doutrina da mente. Se apegue ao Evangelho, se apegue aos ensinos de Cristo e dos apóstolos, que dizem claramente, olha, morreu, céu e inferno, até a ressurreição dos mortos. Depois segue-se o juízo final. Então isso é maravilhoso. E o pedido que eu faço para os amados é, visitem o meu canal lá no YouTube, se inscrevam, né? Compartilhem as pregações se forem de bom grado e de bom útil. Continuem orando pela minha vida. Como eu falei, estamos aqui na cidade de Pirapora e somos a única igreja de teologia reformada. Somos o único meio, por enquanto, de levar as doutrinas da graça. Então nós temos muita dificuldade. As pessoas aqui estão acostumadas com campanhas, com palestras motivacionais, com os coaches da vida que têm aparecido, sobre educação financeira, sobre como ser melhor, e não tem dado ouvido ao Evangelho. Então eu peço para os amados irmãos encarecidamente, orem pela minha vida, orem pela nossa igreja, independente do nome, orem pela igreja de Cristo. Fala assim, o pastor Cristiano está lá, eu não lembro o nome da igreja dele, do ministério, mas eu sei que é a igreja de Cristo, então eu quero orar para que Deus possa trazer os eleitos, que eles possam ouvir o Evangelho, se arrependerem e crerem no Evangelho. Tá bom, amado? Essa é a minha consideração final e espero ter ajudado aí nessa questão do purgatório. Amém. Eu, antes de dar mesmo as últimas palavras também, quero mandar saudação ao irmão Luiz Fragoso, pela paciência que teve de acompanhar a live do início ao fim, todo esse tempo. Ontem realizamos uma live, ele também assistiu, hoje também, e temos outra live que vamos realizar muito em breve. E o nosso teólogo, nosso amado irmão Luiz, ele fez um comentário que eu preciso ler para que o pastor tome conhecimento. Ele diz o seguinte: há um comentário bíblico específico que o pastor sugere como sendo muito útil para ampliar a nossa erudição bíblica. Depois, por outra, eu amo a forma como o pastor enfatiza os perigos que as igrejas pentecostais trazem à ortodoxia bíblica. Eu gostaria de ter uma chance, se possível, conversar bastante a respeito via WhatsApp. Então, fique à vontade. Se depois o irmão quiser passar o meu WhatsApp para ele, fique à vontade, tá?
tá à disposição. Comentários bíblicos, eu gosto muito de Martin Lloyd-Jones. Comentário, é muito útil. João Calvino, muito útil também. E teologia sistemática. Se não puder comprar uma que nem eu tenho aqui, ó, do Armand Bavinck, pode comprar qualquer outra de viés reformado, né? Um Franklin Ferreira. São muito úteis mesmo, tá? Então eu tenho certeza, e nada escapa, que nem eu falei, a própria palavra de Deus. Eu acho que o mais importante é conhecermos a palavra de Deus, é estarmos familiarizados com as doutrinas, com os textos bíblicos. Infelizmente, a nossa geração detesta ler os textos bíblicos. Não passa tempo com a Bíblia aberta. Não passa. É impressionante. As pessoas têm mais tempo lendo stories, lendo reels, um monte de outras coisas na internet, mas não passam o tempo com a palavra de Deus. Esta é uma situação universal, né? Universal, não só nos limitando apenas no Brasil, ou não. Mesmo aqui em Angola temos apreciado, né, este cenário. Pessoas que são enganadas porque não se inclinam na leitura, não fazem da leitura a sua autoridade de fé e prática, e fica mesmo meio complicado. Então, eu creio que depois vou fornecer o número ao irmão Luiz, ele poderá entrar em comunicação com o pastor, poderão conhecer. Quem sabe talvez como o mesmo irmão, ele também tem realizado lives, tem um canal no YouTube, ele também é um irmão que muito se destaca nessa questão mesmo de uma ortodoxia preta, ele combate muito a questão de muito desenvolvimento. Então creio que vai ser uma grande bênção, talvez ele ter esse contato, essa cotonia, essa comunhão com o pastor. Portanto, pastor Cristiano Cunha, estou muito feliz, muito agradecido. Esta não é a primeira vez que nós vamos bater a porta. Nós vamos sim bater sempre as portas. E não vai ser o próximo ano, não estou a olhar num futuro muito escatológico, não. Estou a olhar num futuro muito mais próximo, né? Estou olhando num futuro muito mais próximo, vamos bater as portas e vamos ampliar sempre a nossa comunicação, e também, quem sabe, um dia, né, estaremos a participar também de uma live que vai ser convidada, que serei convidado pelo pastor, também no YouTube, coisa do gênero. Então, a gente vai lá conversando, porque quando nós recebemos um convidado, quer dizer que eu aqui não falo muito, quer dizer, a prioridade e aí do convidado. Então, o convidado é que mais fala, que mais enfatiza. Então, nós estamos apenas questionando, falando quando for necessário, mas não tanto assim. Não tanto assim. Estamos a dar primazia aos visitantes. Os visitantes devem se sentir mesmo que estão sendo bem honrados pelos da casa. Então, foi desta maneira. Com certeza me senti tudo isso, amado. Com certeza, o carinho, a recepção, que nem eu falei, é maravilhoso. E o sentimento que é recíproco também com os amados. E eu tenho certeza que logo é que eu não costumo fazer lives, né? Então eu tô meio perdido aqui. Mas eu tenho certeza que quando eu tiver essa oportunidade de começar a fazer umas lives também, uma das primeiras pessoas que eu gostaria muito que fizesse parte seria o amado. E será um prazer, né? Poder retribuir esse carinho, essa atenção. E aí nós poderemos falar aí sobre o livro do amado, né? Sobre namoro cristão, é muito importante. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém. Então... E mais uma vez, gente, desculpa pelos cachorros, pelos barulhos. Minha esposa acabou de chegar do serviço, meu filhinho acabou de passar aqui. Então, me desculpa por isso. É que nem eu falei, ao vivo, né? Acontece.
Certo, 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 certo. Não, nós entendemos, nós entendemos. Até nós pensamos que o Caçula quer também enfatizar um pouquinho sobre a questão do purgatório, talvez ele queira também enfatizar. Tá bom, pastor. Então, bye bye, pastor, se cuide. O irmão angolano que entrar em conexão com o pastor, saiba que é o irmão que eu estou a me referir aqui na live. Deus abençoe, um forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau, amados. Fica com Deus. Graça e paz a todos.